clássico das multidões. O Rio de Janeiro, o futebol e a origem do Fla-Flu. No início do século XX, o Rio de Janeiro era uma cidade em transformação. Capital da República, vivia reformas urbanas profundas, inspiradas nos modelos europeus, que buscavam modernizar a cidade e redefinir sua identidade social. Nesse contexto, o futebol surgia como um esporte recém-importado, praticado majoritariamente por jovens da elite, em clubes fechados e socialmente seletos. O Fluminense Futebol Clube, fundado em 1902, tornou-se o principal símbolo desse futebol aristocrático, organizado e associado ao prestígio social. O Flamengo, fundado em 1895 como clube de remo, possuía uma base social mais ampla e popular, mas ainda não tinha o futebol como atividade principal. Em 1911, uma crise interna no Fluminense, envolvendo disputas administrativas, vaidades e poder, provocou um rompimento histórico. 9 jogadores titulares abandonaram o clube. Esse episódio, aparentemente pontual, mudaria para sempre o futebol brasileiro. Ao migrarem para o Flamengo, esses atletas impulsionaram a criação do Departamento de Futebol Rubro-Negro. Quando Flamengo e Fluminense se enfrentaram pela primeira vez, em 7 de julho de 1912, nas Laranjeiras, o resultado de 3-2 para o Fluminense foi apenas um registro estatístico. O que realmente nasceu naquele dia foi uma rivalidade alimentada por ressentimento, orgulho, ruptura e identidade, que rapidamente se tornaria o maior clássico do futebol carioca e um dos mais emblemáticos do mundo. Origem da rivalidade. A construção das identidades. Povo, elite e pertencimento. Com o avanço do futebol no Brasil, o Fla-Flu passou a representar muito mais do que 2 clubes disputando vitórias. Ele se transformou em um espelho social do Rio de Janeiro. O Flamengo, gradualmente, se consolidou como o time do povo, ampliando sua torcida para além dos limites da cidade e incorporando trabalhadores, imigrantes, moradores dos subúrbios e diferentes camadas sociais. Sua identidade passou a ser associada à força popular, à paixão intensa, à ideia de massa e pertencimento coletivo. O Fluminense, por outro lado, manteve vínculos fortes com sua origem social, preservando símbolos de tradição, elegância e um estilo de jogo associado ao futebol clássico. O apelido Pó de Arroz, surgido em um contexto de racismo estrutural no futebol brasileiro, foi ressignificado ao longo das décadas e incorporado como elemento identitário tricolor. Cada Fla-Flu passou a carregar, consciente ou inconscientemente, esse embate simbólico, multidão contra tradição, improviso contra refinamento, popularização contra preservação histórica. Essa dualidade ajudou a explicar por que o clássico despertava emoções tão intensas mesmo em jogos de menor importância competitiva. O Maracanã e a explosão do Fla-Flu como fenômeno de massa. A inauguração do estádio do Maracanã, em 1950, marcou um divisor de águas na história do Fla-Flu. O maior estádio do mundo à época parecia feito sob medida para um clássico que já havia ultrapassado os limites esportivos. O Fla-Flu encontrou ali seu palco definitivo. Diferente de outros confrontos, o Maracanã se dividia quase perfeitamente entre rubro-negros e tricolores, criando um ambiente visual e sonoro único. O ápice dessa era ocorreu em 15 de dezembro de 1963, quando Flamengo e Fluminense disputaram a final do Campeonato Carioca diante de 194.603 pessoas, o maior público da história do futebol entre clubes. Aquele dia simbolizou a transformação definitiva do Fla-Flu em espetáculo humano. O jogo era apenas parte da experiência, bandeiras gigantes, cantos incessantes, provocações, silêncio absoluto em momentos decisivos e explosões coletivas de alegria ou frustração. O Maracanã deixou de ser apenas cenário e passou a ser personagem da rivalidade, guardando memórias, ecos e emoções que atravessam décadas. Ídolos, narrativas e a criação da mitologia do clássico. Toda rivalidade duradoura precisa de personagens que a alimentem, e o Fla-Flu foi palco de alguns dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Pelo lado rubro-negro, Zico se tornou o símbolo máximo do clássico. Sua inteligência tática, precisão técnica e liderança transformaram o Fla-Flu em território fértil para sua genialidade.
Ele se tornou o maior artilheiro da história do confronto, ajudando a consolidar uma era de supremacia flamenguista. No campo oposto, o Fluminense encontrou em Assis o personagem perfeito para antagonizar essa narrativa. Conhecido como Carrasco, Assis ficou marcado por gols decisivos, muitas vezes anotados nos minutos finais, quando a pressão emocional atingia seu ponto máximo. Esses jogadores não apenas decidiram partidas, eles ajudaram a construir uma mitologia própria do Fla-Flu, feita de heróis, vilões, provocações eternas e memórias transmitidas oralmente entre torcedores, como lendas urbanas que nunca envelhecem. Jogos eternos, o improvável e o gol de barriga. Ao longo de mais de um século, o Fla-Flu produziu jogos históricos, mas poucos representam tão bem a essência do clássico quanto o confronto de 1995. O contexto era simbólico. O Flamengo comemorava seu centenário, cercado de expectativas, favoritismo e pressão. O Fluminense, por sua vez, parecia destinado a um papel secundário. Mas o Fla-Flu raramente respeita roteiros previsíveis. Em um dos momentos mais improváveis da história do futebol brasileiro, Renato Gaúcho marcou o famoso gol de barriga nos minutos finais, garantindo o título carioca ao Fluminense. O lance transcendeu o esporte e se transformou em ícone cultural. Ele sintetiza tudo que o Fla-Flu representa: imprevisibilidade, drama, provocação eterna e a certeza de que, nesse clássico, a lógica quase nunca prevalece. Um único lance pode redefinir narrativas, alimentar rivalidades por décadas e se tornar parte da memória coletiva nacional. O Fla-Flu na modernidade: memória, herança e eternidade. Mesmo diante da globalização do futebol, da transformação dos clubes em marcas e da mudança constante de formatos e calendários, o Fla-Flu permanece essencialmente o mesmo. Estatísticas apontam um equilíbrio histórico raro, mas números são incapazes de traduzir sua real importância. O Fla-Flu é transmissão de memória, herança emocional, ritual urbano. Pais apresentam o clássico aos filhos, amigos se dividem, a cidade muda de humor em dia de jogo. No Rio de Janeiro, o Fla-Flu não é apenas assistido, ele é vivido. Como definiu Nelson Rodrigues, o clássico começou 40 minutos antes do nada e, mais de 100 anos depois, continua sem previsão de fim. Mais do que futebol, o Fla-Flu é identidade, cultura e patrimônio imaterial de uma cidade inteira. E assim a gente chega ao fim dessa viagem pela história do Fla-Flu, um dos maiores clássicos do futebol mundial. Se você curtiu relembrar esses momentos, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha com aquele amigo que também vive esse clássico intensamente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.